No episódio de hoje eu vou receber um convidado que ele traz uma combinação fantástica, executivo, empreendedor do zero, empreendedor que já pegou business grande e deixou maior ainda, que eu tenho a honra de conhecer há 20 anos. O André, que está aqui comigo, que é o CEO da ThinkSeg, ele conhece o Baza na sua versão nerd e tímido, então ele tá alguém aqui que pode dizer aqui como era o Baza antes e principalmente é o cara que está revolucionando aqui, entre tantos negócios que ele tem, o mercado de seguros aqui no Brasil. André, seja bem-vindo. Baza, muito obrigado aí pelo convite, é um prazerzaço estar aqui contigo. Quem está revolucionando é você, né? Você tem uma transformação no Baza que eu conheci para o Baza de hoje que é impressionante. 20 anos, hein? 20 anos faz tempo, hein, cara? Eu era recém-nascido. Né? Eu era recém-nascido e o Baza já era um pouquinho mais velho e tal, então... É isso aí. Foi isso. Então, é um prazerzaço aí estar contigo e contribuindo aqui para o seu podcast. Obrigado, André. André, eu costumo dizer que todas as pessoas têm a sua quilometragem padrão. E aí, normalmente, você tem a quilometragem aí das pessoas como tem um carro ali, quantos quilômetros você roda por ano. Só que tem umas pessoas que são táxi. Né? E você eu coloco nesse grupo aí. A quilometragem aí de tantos projetos, de tanta coisa que você já fez, não condiz com a tua idade, cara. Você já realizou muito. Dá um overview aí pra galera aí por tudo que você já passou aí. É que eu comecei muito cedo, né? Na verdade. Primeiro que já não sou tão novo assim, né? Às vezes a gente se cuida bastante, né? Então não é tão novo assim. Mas eu falo mais que táxi. Acho que eu sou um ônibus interurbano, viu? Porque a quilometragem aqui é grande. Mas eu comecei muito cedo. Eu comecei com 15 para 16 anos no mercado financeiro. Eu era trader de bolsa. E aí, fazendo uma história rápida de trader de bolsa, eu fui para mercado, para mesa de ações. De mesa de ações, eu fui trader de mesa de ações. Aí eu fui para projetos estruturados dentro de um banco, que era um banco italiano. Eu comecei numa corretora, que era da minha família, chamava SN Crefsul. Aí fui para um banco italiano, porque eu fiz minha primeira faculdade fora. Aí voltei para cá, fui Citibank, fui Bank Boston. Aí eu resolvi empreender mais uma vez. Assim, já tinha feito um pequeno movimento empreendedorístico lá no banco, mas aí eu resolvi empreender. E junto com um amigo trouxemos o Vaporetto para o Brasil, né? Quer dizer, ele já tinha esse conhecimento, esse relacionamento. Aí eu conheci o varejo, porque o mercado financeiro, quando você está no mercado financeiro, você está lá em cima, você acaba não enxergando as formiguinhas lá embaixo. Né? Eu conheci o chão da fábrica, de fato, foi uma época muito interessante. Saí do mercado de varejo, fizemos uma empresa sensacional ali, que ficou conhecida assim, mundo afora, né? Mas no Brasil foi uma das maiores empresas de varejo. Saí de lá, voltei para o mercado financeiro como estruturador de projetos de energia. Fui para o Fator. Quer dizer, comprei uma seguradora, que aí eu conheci o mercado de seguros, não tinha dinheiro, comprei a seguradora com R$1, que foi a Signa. Para montar uma seguradora, uma instituição financeira, você precisa de milhões de reais, eu não tinha um centavo, que dirá milhões, né? Mas eu comprei com R$1, mas acabei tomando toda a parte de passivo da empresa, que americano sabe como é que é, quando quer sair do país ele entrega para alguém, e eu fui essa pessoa que ele entregou. Fazendo uma história rápida, vendi para o Fator, virei sócio do Fator, viramos Fator Seguradora, saí da Fator Seguradora, depois de um tempo, a empresa não existia, foi a primeira empresa de seguro do mercado de corporativos. Saí e fui montar, fui para o BTG, né, no sonho do partnership, do BTG todo, que aliás é um sonho fantástico, convido todo mundo a conhecer. Eu fiquei lá durante 6 anos e meu intuito lá era montar uma seguradora. No final do dia, eram 4 seguradoras, 2 resseguradoras, seguradora fora, era um book proprietário já bastante grande de uma série de coisas, até que em 2015 eu resolvi sair e a minha veia de tecnologia começou a pulsar e eu queria fazer algo diferente, completamente disruptivo. E de lá para cá eu venho navegando nesse mundo de tecnologia, notadamente no negócio de seguro e mais algumas outras coisas, sempre ligado a mercado financeiro e afins. E aí, Baza, eu vou ter que te falar, viu? Aí eu aprendi, viu? Aí eu aprendi. Nada substitui o cheiro do asfalto, não a tem pancada. Jeito, não tem jeito. Olha, são 3 faculdades, quer dizer, 2 faculdades,
um MBA, um doutorado, um monte de curso que eu tenho, mas o chão da rua, a sola de sapato é insubstituível. É insubstituível. André, antes da gente explorar aqui um pouquinho das tuas habilidades, que eu quero puxar muito, você acompanha o mercado financeiro desde os 18 anos. Aliás, você vem de uma família empreendedora, então, muito antes aí, no mínimo aí nos almoços, nos jantares, você já estava escutando sobre esse mercado. Meus amigos diziam que eu tinha nascido numa mesa de operações, literalmente. E como é que você vê a evolução desse mercado? O que era esse mercado antes, o que ele é hoje para chegar e para onde ele está indo? Porque eu quero contextualizar, porque eu quero pegar o recorte exato aí da oportunidade que você viu aí de empreender. Olha, você está falando do mercado financeiro em si? Isso. Veja, e aí a gente vai chegar depois no mercado segurador e tantos outros. Não, eu acho que vamos dizer, a ferramenta tecnologia, ela mudou o jogo para tudo. Tecnologia era uma área das empresas, né, que era a área de TI. CPD. Era o CPD. Aliás, nos conhecemos numa empresa, através de um amigo que tinha uma empresa de tecnologia. Mas era basicamente o TI, né? Precisa falar com o TI, precisa falar com o CPD, precisa falar não sei o quê, mas era uma área da empresa. Não era o produto principal de uma empresa. E quando a tecnologia começou a substituir, de fato, as atividades comuns, a começar por vários delas, né? A gente tem vários exemplos para dar aí, dos mais conhecidos até os menos conhecidos, o jogo de toda a indústria começou a mudar, né? Toda a indústria. Quando você fala do mercado financeiro em si, aí tem alguns componentes que derivam dessa mudança. Eu lá em 2015, acelerando um pouco, quando eu resolvi entrar no mercado de tecnologia para o mercado financeiro, voltar no mercado financeiro, é porque eu via que, de fato, era um caminho completamente sem volta. Eu sempre digo, algumas empresas assim super disruptivas hoje em dia, ou pelo menos ditas disruptivas, já existem há 20 anos. Eu falo que o Unibanco 30 Horas, existe o Unibanco 30 Horas há 30 anos no Brasil. Quer dizer, então, já se usava muita tecnologia. Um dos setores que mais usavam tecnologia era o setor financeiro. Junto com isso, o mercado vem mudando, principalmente no Brasil, pós-estabilização da moeda, porque o investimento, que antigamente era overnight, porque você flutuava a inflação, começou a migrar para ativos mais ilíquidos, talvez, e a Bolsa começou a tomar um papel diferente no mercado. Então, o que você deixava o dinheiro dormindo, você ganhava dinheiro só deixando ele dormir, você gastava 50 e você ganhava 100, né? Era assim que acontecia na época de alta inflação, então não tinha que ter grandes movimentos, mas quando a inflação estancou, esse mercado evoluiu muito, principalmente o mercado de renda variável, né, que é bolsa, que é onde eu comecei a minha vida. Antes disso ainda. Aí você tem as estruturações financeiras, o mercado de capital, o mercado de capitais que realmente mudou completamente após a estabilização da moeda, e também a consciência do brasileiro, né? Quer dizer, o acesso começa a mudar e culmina nesse fenômeno que a gente tem visto ultimamente, que a pessoa física entrando na Bolsa, e aí graças a alguns indivíduos aí que forçaram essa entrada na Bolsa e investimentos. Então, eu acho que quando você olha o mercado brasileiro, o mercado financeiro brasileiro, a minha visão é que é um mercado bastante mais, na minha opinião, maduro até em termos de regulação e de sistemas do que inclusive, o mercado americano. O nosso sistema de compensação, o nosso sistema bancário aqui e de controles, na minha opinião, é absurdamente melhor do que o mercado americano, por exemplo, e sem falar do europeu, mas tinha pouca penetração. E aí a tecnologia trouxe as fintechs, em primeiro lugar, com a missão de desburocratizar, né, e ampliar o acesso ao desbancarizado, né? E é esse o jogo que vem acontecendo, que fez as fintechs crescerem tão rapidamente e crescerem tanto, né? Você vê hoje no valor IPO do Nubank sendo falado em 25 bilhões de dólares. É uma empresa hoje que vale metade do Itaú, e que nasceu há anos atrás. E com isso, André, você empreendendo já há tanto tempo, a hora que você olha para o teu perfil,
que você traz de característica de fábrica, que você já fala, pô, nasci com isso, e o que você teve que buscar se desenvolver para chegar quem você é hoje? Porque vamos combinar que o que não falta é empreendedor, né, aqui no Brasil. Aliás, eu tenho até uma preocupação, não vou usar o termo Nutella aqui, mas tem um lado empreendedor aqui que romantiza a história. Não, você vai empreender, vai ficar milionário nos primeiros anos ali, e a gente sabe que na prática a teoria é outra, né? Completamente outra. Na verdade, eu falo que o empreendedor que visa ficar bilionário, virar unicórnio, antes de ter nascido, ele já nasce morto. Um ou outro acaba acertando, por sorte. Mas, assim, na verdade, a minha veia sempre foi de empreendedor. Eu gosto de empreender, eu gosto de criar. Eu acho que eu tenho essa preocupação também. Por isso que eu me intitulo, viu, Baza, um empreendedor rebelde. E por que rebelde? Conta mais, como assim empreendedor rebelde? Por que rebelde? O empreendedor rebelde é aquele empreendedor que ele é absolutamente contra o establishment, sabe? Ele é contra os pacotes pré-definidos, né? Por exemplo, no exemplo da própria ThinkSeg, a gente teve que praticamente brigar com o mercado todo e, de certa forma, peitar o mercado todo contra todas as grandes empresas, não contra o regulador, mas tentar fazer o regulador entender. E a verdade é que o regulador hoje tem ajudado muito, muito o crescimento dessa nova versão, né, que são as insurtechs. Mas eu tive que brigar quase com o mercado inteiro, né, com o mercado de intermediação, com o mercado, né, com as empresas de seguro, com todo mundo. E eu sou rebelde porque eu acredito naquele meu sonho, e acho que essa é a grande diferença, e acredito no sonho e vou até o final com o meu sonho. Pode ser que meu sonho dê errado, vire pesadelo, não tem problema, mas está no jogo. Mas, assim, até hoje, a balança está mais positiva do que negativa. Então, o que eu acho que diferente que eu tenho para alguns empreendedores, como diz você, Nutella, e eu concordo, é porque eu realmente empreendi. E eu falo que a diferença do empreendedor é aquele que né, ele faz o clipes dele. Né? Quando a gente contrata alguém, eu falo, aqui não tem almoxarifado. Aqui é o seguinte, os caras te entregam, a gente vai te entregar um filetinho de arame, você entorta ele e faz seu clips. Para quem tem mais idade, vai lembrar do MacGyver aí. Vai virar um MacGyver, exato. E aí você vê algumas pessoas empreendendo, mas com um viés já de ficar rico. E eu falo que a primeira coisa, o primeiro grande erro do empreendedor é ele já nascer achando que ele vai valer bilhões e tudo mais. Espero que valham. Eu acho que esse caminho, inclusive, do empreendedorismo no Brasil é quem vai salvar e quem está salvando o Brasil, na minha opinião. Né? Que esse caminho era pouco, vamos dizer, navegado antes. Hoje em dia você tem quase todo mundo empreendedor, o que é legítimo. E eu também falo outra coisa, Baza. Empreendedor não necessariamente é aquele que tem que montar uma empresa. Eu dou sempre o exemplo de uma caseira que eu tinha. Ela era empreendedora na função dela, porque ela foi caseira, ela era caseira, mas ela fez curso de manicure, fez curso de massagem, fez curso de não sei o quê, curso de hairstylist. Uhum. E então ela era uma caseira empreendedora. Por óbvio, ela ganhava muito mais do que uma caseira normal. Então, o empreendedor não é só aquele que monta uma empresa, mas é aquele que cria soluções diferentes para alguma coisa que já existe. Mas quando você fala de criar, tem uma coisa que a gente infelizmente nota no Brasil, que ainda a maior parte das empresas de sucesso são copycats, né? Do que tem nos Estados Unidos, dá aquela adaptada, o tapinha, e quem chega antes colocando isso no mercado tem sucesso. Como é que você vê essa dinâmica copycat versus, como você comentou, que peraí, vamos falar com o regulador, vamos desenhar o que tem que ser feito? Eu acho que tem copycat assim, em tudo quanto é lugar. Né? Talvez os americanos estejam fazendo dos chineses, os chineses fazem de outros e tudo mais. Tal. Mas eu acho que a palavra de ordem aqui, eu acho que é coragem, para você enfrentar, de fato, quando você quer mudar alguma coisa. E aí, eu quero dizer que, assim, na minha trajetória, principalmente na ThinkSeg, teve muita coragem, porque enfrentar algumas perguntas, eu quando nasci, em 2016, eu lembro que eu não sabia nem exatamente como fazer, e já estava falando lá com valor de seguradora digital.
Aliás, tem a história de você foi parar na capa do Valor de camiseta e bicicleta. Exatamente. Foi essa matéria, não foi? Foi essa matéria, foi em abril de 2016, porque eu falando com os meios de comunicação, falava, mas espera aí, como assim seguradora digital? Mas o que quer dizer isso? Não vai ter corretor? Vai ter isso? Não, falei, vai ter corretor, vai ter tudo normal. Ela só vai ser digital, 100% digital. Eu sabia como que era, como que eu ia fazer? Zero. Eu sabia onde eu queria chegar. Agora, como eu iria chegar? E aí eu acho que é o desafio do empreendedor. Começa pelo sonho. Sonho de fazer algo diferente. Sim, tem copycat. Na verdade, o que eu fiz foi um laboratório, foi um mix de várias ideias que eu vi ao longo de um ano que eu tive de laboratório, quando eu saí do BTG. Israel, China, Estados Unidos, óbvio, Europa, Nova Zelândia, tem bastante coisa diferente lá. E eu juntei um pouco de tudo, porque o que eu via? Que o mercado ele enxergava muito mais os canais de distribuição do que o propriamente dito cliente. Então, o cliente praticamente não era ouvido. Bom, está aí de novo o Nubank, né, que criou uma plataforma que não inventou a roda, mas ele reinventou e fez muito bem o atendimento. Então, o atendimento, eu acho que é o tempero diferencial das empresas que fazem sucesso hoje nesse mundo de tecnologia. Mas criar não é algo difícil, eu vou dizer. Eu tenho, acho que, pelo menos umas 3 ideias por dia. E não é porque eu sou gênio, não, muito pelo contrário. No dia a dia, eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa sala já criou, já pensou em alguma coisa que ia mudar, alguma coisa que não estava correta na visão. André, conta para a turma, quantos domínios registrados você tem? Aproximadamente. Uns 1.100 e alguma coisa. A última vez que eu vi, eu tinha 1.148. Gente, vocês estão entendendo o que é a ideia que esse cara tem? E é engraçado você falar disso, porque toda ideia que eu tenho, a primeira coisa que eu faço é registrar o domínio. Então, eu tenho a ideia, dou nome para a ideia e registro o domínio. Um dia, né, vai que também um desses domínios alguém queira comprar. Alguém queira comprar, de repente, por que não? Você já entra junto, por que não? Vira um ativo. Mas você acha, eu gosto muito da forma como você fala, André, porque eu costumo dizer que o consumidor não quer tecnologia, o consumidor quer conveniência. E mais de 90% dos unicórnios no mundo não tem tecnologia de foguete. Não, cara, exato. mais de 90%. Cara, tem ali 10% sim, tem uma tecnologia diferenciada, mais de 90%, cara. Basicamente é entender a forma certa de atender o cliente. Ô Baza, a tecnologia é a desculpa, né? Esse cidadão aqui está fazendo dessa forma porque ele tem tecnologia. A gente é uma empresa de tecnologia, mas no final do dia a gente entrega uma proteção, né? No caso da seguradora. Mas a tecnologia é meio. Mas só que é um meio hoje que é absolutamente necessário. Porque para você trazer experiência para o cliente, que é a grande palavra, né, que caiu no uso comum, mas de fato é experiência, e solucionar problema, a tecnologia ajuda muito. E o que aconteceu com a tecnologia? Ela evoluiu boçalmente de 10, 15 anos para cá. Então, por exemplo, algo que, no nosso caso, quando a gente nasceu, a gente teve construído zero e demorou meses, às vezes anos, para construir, como, por exemplo, um sistema de gestão mais robusto para a instituição financeira, hoje você faz com 5 cliques. Tem empresas que já te fornecem isso com 5 cliques. As linguagens, e, aliás, Basa, isso é uma coisa interessante. Eu diria que, aliás, todo CEO hoje em dia de empresa tem que saber tecnologia. Tem que saber. Tem que fazer curso de programação. Tem que, pelo menos, saber o raso. E eu costumo dizer que é para ver se você está sendo um pouco enganado ou muito enganado. Porque você nunca vai conseguir chegar no patamar de um desenvolvedor desses de nível alto, né? Pelo menos eu... Mas vai saber fazer as perguntas certas. Mas pelo menos você vai ver lá aquele negócio, você vai ver aquelas letrinhas, vai falar, opa, tem alguma coisa aqui que não está me cheirando bem. Então, isso é fundamental. Eu falo que o CEO hoje, que não sabe de tecnologia, não é que ele ouve falar. Eu vou dar um exemplo, API. Quando eu falava de API há 5 anos atrás, tem que ter API, tem que ter conexão, tem que ter não sei o quê, eu tinha que ficar explicando para os meus amigos. Hoje já vários sabem o que é API. Mas quando eu pergunto, você sabe exatamente o que é uma API? A API é um negócio que conecta lá um sistema a outro. Não. Não, API não é isso.
entendeu? A API é outra coisa. É um sistema que conecta os seus frameworks, você conecta com o seu... Faz o sistema, faz uma simulação de linguagem, muda a linguagem. Você sabe o que é linguagem disso? Aliás, voltando para a linguagem, que eu acabei não fechando o raciocínio, mudou muito a linguagem de programação. A linguagem de programação começou com um código binário, né? 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, lá na IBM, dos anos 60, né? 50, 60, os grandes, os mainframes, era 1 e 0, 1 e 0, porque né, tecnologia e programação, assim como matemática, é binário, tudo é algoritmo, né? Sim ou não, sim ou não, sim ou não. E hoje em dia você tem tecnologias que você praticamente você cria um sistema desenhando uma telinha. E aí o sistema todo por trás vem e já te cria. Então a tecnologia também, a linguagem de programação também evoluiu muito. Mas você sabe que eu vejo muito, entrevistando e conversando com muitos executivos, a sensação que eu tenho é que muitos, na verdade, ficam caçando tendência do que vai acontecer 5, 10 anos para fugir do que ele conhece hoje e não implementou ainda. Então, o grande ponto é, não, então a pandemia, agora a revolução tecnológica, não teve revolução tecnológica nenhuma, Zoom já existia há não sei quantos anos, o que a gente teve é quebra de paradigma, não, evento online vai funcionar, a gente vai conseguir colocar as pessoas para trabalharem de casa, aquela discussão, vai ser produtivo, não vai, vem aí uma pandemia e atropela todo mundo, então a gente fica, isso é muito, né, a gente fica gastando mais tempo no Netflix, adicionando filme na lista, do que assistindo, às vezes, exatamente. É verdade. Então, acho que esse ponto da execução aqui, ele é fundamental para que, efetivamente, a gente passe de fase. Olha, mas a execução, principalmente nesse mundo de tecnologia, pelo menos para quem não é de tecnologia, que a minha formação é completamente diferente, né? Mercado financeiro na veia, praticamente, não é uma coisa óbvia, assim, sabe? Então, não é assim, não é fácil de você implementar. E eu, quando comecei, achava que você faz um sistema, você junta 3, 4 coisinhas e vai fazendo. Então, eles estão reagindo, né? O mercado reage. Então, você falou de Zoom, por exemplo. A gente usa Zoom há 5 anos. 5 anos. Veio a pandemia, por exemplo. O que a gente sofreu na pandemia? Nada. Porque todo mundo já navegava na nuvem e tudo mais. Sofremos nada. Aliás, aí é um ponto que eu também queria dizer. Eu acho que esse negócio de total home office 100%, eu não concordo muito. Eu acho que a falta de integração, né? Nós somos seres humanos e gostamos de sociabilizar, né? A falta de sociabilizar, acho que faz muito mal para as empresas. Mas o que eu vejo hoje das pessoas é que eles entram num loop infinito, porque eles contratam gênios lá de tecnologia para tentar resolver um problema ou para tentar copiar algo que alguém está fazendo. E aí ele tem que refazer tudo o que ele já tinha feito anteriormente. Aí essa tendência acaba rápido, aí ele vai tentar, ele contrata outro gênio que gasta mais uma fortuna. E aí você tem assim, os grandes bancos, por exemplo, eles já viram e mexem, eles estão... Tanto é que os maiores contratadores, você sabe hoje, de tecnologia são as pessoas do mercado financeiro. É o famoso vício do benchmark, né? Isso é o que eu mais vejo. Exatamente. E é algo que eu bato muito nesse ponto, eu concordo contigo. Hoje, a coisa mais arriscada que existe para uma empresa é ficar fazendo benchmark com empresa do próprio setor. Claro. Porque fica um copiando o outro. Um exemplo que eu adoro é a indústria de hotéis. Se você for pensar na essência, um hotel é igualzinho o outro. O que muda, é claro, a classificação de estrelas, que você tem um pouquinho mais de luxo ali, a decoração é melhor, o serviço um pouquinho melhor, mas na essência é exatamente a mesma coisa. E o exemplo que eu sempre gosto de citar é que a gente se propõe a colocar 200 pessoas dentro de um tubo de aço em 19 minutos. É isso que acontece no avião, né? O aeroporto ali, o avião para no Finger, 19 minutos, corre ali... Você tem 200 pessoas em 19 minutos lá dentro, em até 19 minutos. E a gente fica pensando, se chegar 200 pessoas no lobby do hotel, será que em 19 minutos está todo mundo no quarto? Obviamente que não. Então será que a gente está fazendo referência no lugar certo? E essa parte aí justamente de criatividade com execução, André, eu tenho a sensação que você tem um lado intuitivo que te puxa muito forte. Como é que essa voz interna fala com você? É uma voz gentil, é uma voz que te dá porrada, é uma voz persuasiva? Baza, você falou um ponto que eu falo muito para toda a minha turma. Eu sou 100% movido à intuição. É óbvio que a história, né, ela vai fazendo a sua intuição ser um pouco mais, vamos ver, tendenciosa ou assertiva.
mas quase sempre que eu fui... E a minha intuição, ela briga muito comigo. Justamente quando eu vou contra ela. E várias vezes eu fui. 90% das vezes que eu fui contra a minha intuição, eu quebrei a cara. Mas é aquela voz que vem dando porrada, Ela que vem fica dando martelando. Porrada, falando, seu idiota, você está fazendo isso. Não é para fazer isso. Não, mas aí vem a voz da razão. Não, mas a razão diz isso. O benchmark está fazendo assim. É assim que está fazendo. Não, mas não é assim que tem que fazer. Você tem essas duas vozes dentro de você. É uma guerra, uma guerra, mas geralmente a intuição, ela leva melhor. Eu aprendi, de novo, os cabelinhos brancos vão trazendo isso para a gente, né, Baza? Eu aprendi a seguir mais a minha intuição. E a intuição é muito simples. Ela é a primeira que fala. Porque a voz da razão, como ela é muito racional, ela demora um pouco para entender, ela começa a querer estudar. Aí você começa a ver as pessoas que são intuitivas, elas respondem rápido. Porque elas estão respondendo intuitivamente. As pessoas que fazem, não, precisa estudar esse mercado para ver como é que faz, como é que não faz. É o exemplo prático das agências de publicidade. Quanto você tem de verba? Ou seja, quanto você vai gastar? Daí eu vou montar um plano de ação para você. Ele não pergunta para você o que você quer, aonde você quer chegar, e vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Não, quanto você tem de verba? Não me importa quanto eu tenho de verba. Aliás, eu nunca falei para a agência nenhuma quanto eu tinha de verba. A verba é zero. Agora, se você me criar alguma coisa que vai me levar no meu patamar de faturamento, vai dobrar, aí talvez eu tenha verba. Uhum. Então, a voz da intuição... Para queimar eu não tenho nada. Para queimar não tem nada, zero. A voz da intuição é aquela que primeiro você ouve. E você tem algum exercício para dar mais voz para essa intuição ou para você colocar ela com mais força, ampliar? Olha, eu não sigo, por isso que eu sou o rebelde. Eu não sigo nenhum tipo de... Tem muita gente que fala, não, eu faço todo dia uma respiração, ou eu fortaleço minha memória assim, eu vivo. Base assim, a minha vida é assim, é um dia depois do outro, vivendo da melhor forma possível. O que eu tento fazer é sempre ser bastante saudável nos meus hábitos, seja eles quais forem, porque o hábito saudável não significa comer bem e fazer exercício. Tem vários outros hábitos alimentares, como não entrar em briga, que você não gastar energia que eu já gastei muito, hein? Que você sabe que não vai dar em nada, ser o melhor possível com o outro. Isso não é chavão, não. De fato, isso traz eu acho que a sua intuição vai ficando mais aguçada quando você deixa de carregar as distrações do dia a dia. Exato, os problemas, né, as dores do dia a dia. Tenta ser leve. Isso sim eu faço. Eu tento ser leve o máximo que eu posso no meu dia a dia. Eu acho que isso faz a intuição ficar mais aguçada. É interessante o que você está falando, porque eu tenho uma fórmula que eu tenho comigo, eu já estudei muito sobre performance humana, e de tudo que eu já estudei, tem uma fórmula que eu adoro, que é uma fórmula muito simples, que é o seguinte: performance é igual a talento menos interferência. Simples assim, performance é igual a talento menos interferência. Então talento é o que você tem para entregar, interferência é o que te atrapalha de entregar. E não adianta nada você ter um talento nota 9, interferência nota 7. 9 menos 7 é 2. Muitas vezes alguém com talento nota 7, mas interferência nota 2, 7 menos 2 é 5. Essa pessoa vai entregar mais. E às vezes a gente está tão preocupado em como potencializar o talento e a gente não percebe o quão importante é ficar diminuindo essa interferência, que é o que atrapalha a gente muitas vezes de entregar, de realizar. Exatamente, com linguagem muito mais técnica, né? Eu falo para minha mulher quase todo dia que ela é muito mais inteligente que eu. Você também, com a linguagem mais técnica e com mais tecnicidade, com mais estudo. De novo, olha o meu feeling falando. Uhum. É meu feeling falar, que é o feeling falando contra a sabedoria. Pelo meu feeling, é exatamente isso. Eu tento tirar as interferências. E a interferência, para mim, por exemplo, trabalhar e conviver com pessoas pesadas, que não sorriem. Aliás, o sorriso é uma coisa que tem pouca gente que exerce o sorriso. Você falou, se tem uma técnica que eu utilizo, é a técnica do sorriso, do bom dia mundo, né? Essa é uma técnica que não é bem uma técnica, mas acho que é um estado de espírito, que eu, graças a Deus, trago do meu pai, que é o meu maior exemplo. O pai passou por várias adversidades na vida
Nunca vi ele não dar um sorriso, mesmo nas adversidades. André, eu te conheço há praticamente 20 anos. Cara, eu nunca te vi de energia baixa, cara. Pô, você sempre foi esse cara boa praça, que chega falando com todo mundo, dando risada, ali sacaneando, conversando. Desde pequeno você foi assim? Mas assim, de novo, eu tenho um espelho na minha casa que é meu pai, que é o reflexo da minha vida, da minha conduta toda. De novo, tudo que eu aprendi seja na faculdade, na escola, nos cursos, seja na vida profissional, é nada perto do que eu aprendi olhando meu pai viver. Eu criei um personagem, falar a verdade. Quando meu pai quebrou, você sabe da história da minha vida, meu pai quebrou, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu criei um personagem. Esse personagem ele não podia ser triste, porque ele já não era... nessa época, aliás, eu criei um personagem e eu fiz esse personagem ficar mais bonitinho, porque eu era gordinho e rico. E quando eu emagreci, quando eu fiquei pobre, eu falei, gordo rico funciona. Gordo pobre não rola, não pega nada. Aí eu criei esse personagem, que era um personagem muito mais divertido, porque eu não tinha o outro lado da moeda. Mas eu sempre fui assim. Mas, de novo, pelo exemplo que eu tenho dentro de casa, de encarar a vida com alegria. Mas, de fato, eu já tive altos e baixos aí ao longo desses quase 20 anos, ou 20 anos, acho que, olha, bobear é mais que 20, viu, Pazo? Que a gente se conhece, vou dizer que é 96, 2098. Tem tempo aí, é melhor parar de fazer conta aqui, que eu acho que a gente vai parecer que a gente tem mais de 30 anos aí daqui a pouco. Eu nasci lá nos anos 90, eu só estou tentando lembrar quando é que foi exatamente quando eu nasci. Isso aí. Ô, André, mas nem todo mundo, cara, nem todo mundo não, aliás, ninguém acorda todos os dias bem. E a mesma coisa, imagino que é você, cara. Tem dia que você acorda e você tá mal. Qual que é teu ritual? Primeiro que meu ritual assim, óbvio, tem dias que você acorda, eu não diria mal, mas mais preocupado. E tem dias que você acorda com pouca energia, né? Uhum. Eu sempre tento me energizar de manhã, pensando em coisas boas e ver como é que eu vou lidar com aquele dia. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é não tentar pensar no problema de amanhã, ou pensar na sua agenda de amanhã, ou na agenda da semana que vem, ou na agenda do mês que vem. Tenta pensar na sua agenda do dia. Agora, óbvio que já várias vezes eu acordei de, entre aspas, mau humor. Mas mesmo um mau humor, eu acho que você tem que encarar com um bom humor. E fala, pô, você tá chorando por quê? Olha para trás. Por que você está de mau humor hoje? Olha para trás. Olha o que você fez, olha o que, o quanto você trouxe, o quanto você agrega para as pessoas. Olha para trás e vê que tem gente que pode ter muito mais mau humor que você. E faz esse exercício. Eu costumo dizer, falo muito bem dos brasileiros. Eu sou um brasileiro e amo o Brasil, você sabe disso. Defendo, brigo, falo, não tenho vergonha disso, né? Porque às vezes o brasileiro vai para fora, adora falar que não é brasileiro. E o brasileiro tem, acho que isso, né? Tem essa alegria até meio que, como é que eu posso dizer, irresponsável, né? Que pode estar acontecendo o que aconteça. E aí o grande exemplo disso é quando você chega num avião, quando abre a porta do avião fora do Brasil e quando você abre dentro do Brasil. Se fora do Brasil você encontra, a maioria das vezes, alguém com uma cara feia te recebendo, pode ver. E dentro do Brasil, geralmente é alguém te dando um sorriso, dando bom dia, às 4 horas da manhã, o trabalhador brasileiro, então, não sei o quê. Eu acho que eu tenho um pouco desse sorriso inconsequente, dessa alegria inconsequente. Graças a Deus. Eu quero agora uma estimativa. Quando você olha para essa sua habilidade de relacionamento, que te ajuda em conexões, em aprendizado, em trocar com as pessoas, se você tiver que me dar um percentual do quanto que isso foi responsável pelo teu sucesso de hoje, porque a gente falou de muita coisa, a gente falou de trabalho duro, de visão aqui, mas vamos isolar esse componente, saber se relacionar bem e ter energia. Quantos por cento você acredita? Mas eu vou te falar que não vou falar 100%, mas é quase 100%. Na época que aconteceu isso com meu pai, eu vivia em berço de ouro, era super conhecido em São Paulo, como graças a Deus sou, mas eu digo, a minha moeda social sempre foi muito alta, em termos de relacionamento. Quando acontece isso, e aí a sociedade ela é dura com quem, infelizmente, perde dinheiro,
Foi aí que eu criei esse personagem, que esse personagem não podia deixar a peteca cair e precisava continuar se relacionando. Eu falo, voltando a falar do meu pai nunca me deu um centavo para minhas empresas, até porque ele não podia. Se pudesse, ele teria dado, e talvez eu tivesse seguido outro caminho. Mas ele sempre me deu conexão, relacionamento. Eu acho que isso, de fato, no meu caso, a moeda social, a moeda de relacionamento, ela foi quase que 100%. Eu não vou falar 100%, mas grande parte, seguramente mais do que 50%, vamos dizer, se fosse dividir 50% entre skills e habilidade e estudo e trabalho árduo, dia a dia, impaciência, querer fazer, persistir, 50%. E 50% relacionamento, eu diria que relacionamento é mais do que 50%. Pô, tô gostando dessa conversa aqui do rumo que a gente está indo. A gente está montando um framework aqui do que o André entende que é necessário para ter sucesso. Vamos tentar montar aqui esse quebra-cabeça, então. Aliás, eu tenho um framework que logo eu vou começar a divulgar ele dessa forma. Então vamos lá, já vamos lançar aqui, já dá spoiler, conta mais. Spoiler. Não, o meu framework ele é muito simples. Ele primeiro é baseado de novo, no que eu sempre falo, e vou falar várias vezes durante esse papo, e vários outros papos que você vai ver eu falando, é perseguição do seu sonho. Eu acho que esse começa, o que você quer fazer? Ah, não, eu quero montar uma empresa disso para não sei o quê. Não. Ninguém perguntou isso. O que você quer fazer? Não. Qual que é o seu sonho? Esse é o primeiro passo desse framework. E aí é como você lá, aí você tem, vamos dizer, se fosse o primeiro capítulo, e eu vou dar só esse spoiler, que daí também eu já começo a entregar parte do modelo que eu criei, mas é como você lapida seu sonho para começar a pensar a torná-lo realidade. E isso não passa por estudo de viabilidade, isso não passa por nada. Passa por lapidação do seu sonho, do que você quer fazer. Então, o meu framework, né, por assim dizer, o meu modelo, ele começa por você tem que ter um sonho e saber que esse sonho você vai realizar e que para realizar ele você vai apanhar. E como é que você lapida esse sonho? Para começar a transformá-lo em realidade, aí é o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, que a gente vai falando ao longo do tempo. Fantástico. E André, um ponto que eu vejo sempre nas nossas conversas, você é um cara que estuda muito sobre marketing digital, os impactos, enfim, a gente troca bastante sobre isso. Como é que você vê a evolução do marketing digital hoje e o impacto? Porque você comentou da tecnologia, agora chegou o marketing, que quem não domina esse jogo, na melhor das hipóteses, vai pagar caro. Eu vou, e assim, de novo, você foi pontual na minha experiência de vida atual, pelo menos nos últimos 5 anos. Eu falo para vários amigos, inclusive para amigos super importantes, tal, que as empresas hoje, se você vende copo ou se você vende serviço financeiro, você tem que ser uma empresa que eu intitulo de Martech, Marketing e Tecnologia. Se você não é uma empresa que tem marketing e tecnologia, quando eu falo de tecnologia, não é tecnologia purista de desenvolvimento, mas é a tecnologia de marketing. Né? Como que você capta cliente, traz clientes para dentro e tudo mais. Se você não é uma empresa de Martech, você seguramente não é uma empresa no mundo atual. E seguramente você está fadado à morte. Então, eu tenho convicção de todas as empresas hoje devem ser empresas de marketing e tecnologia. Porque no final do dia tudo é comércio. Né? O banco compra dinheiro e vende dinheiro, tudo é comércio. No final do dia a gente volta tudo à mercancia, né? Ao comércio. Então, isso para mim é o que eu prego muito, aliás, faz parte do meu framework também, explicar o que é Martech. E como você desenvolve as habilidades e como você aprende a surfar em Martech. Antigamente, o Martech, né, era o ponto de loja. Se você tem uma loja bem falar de comércio... Os pezinhos que a gente aprendeu na faculdade. Exato, lá atrás. O ponto de loja, se você tem, né, um bom fluxo, se você está bem posicionado, se você tem uma marca que chama atenção, se não sei o quê. Hoje é a tecnologia, é o marketing digital. Aliás, o marketing digital
eu convido você, já que você é um estudioso, a estudar esse com profundidade, porque você passa por várias coisas. Às vezes a pessoa acha que marketing digital simplesmente é ir lá no dono do mundo, né, que eu chamo, o Google, ir lá e comprar as palavras, o AdWords, ou colocar um banner. Não é isso. Aliás, está longe de ser isso. Você tem várias outras coisas, como, por exemplo, geração de conteúdo. Você vê as plataformas de conteúdo hoje como estão começando a criar valor. As pessoas hoje elas buscam muito mais conteúdo, ainda mais agora, depois da pandemia, nas suas telas, né? Seja na telinha, seja na tela do meio, seja na telona. Eu falo que existem o mundo das 3 telas, né? As pessoas falam, a televisão vai acabar, não vai acabar. É que a televisão junto com a telinha é uma coisa fantástica. A tela do computador junto com o smartphone e talvez com a televisão também. Essa combinação ela é muito atual. Mas existem várias outras coisas que você faz. O conteúdo é uma delas. E aliás, o conteúdo, eu vou deixar um exercício aqui para quem está nos escutando. Peguem os últimos deals de sites de notícias, geradores de conteúdos, podcasts que foram vendidos e dá uma olhadinha quem está comprando. Isso vai dizer um pouco aqui do que o André está dizendo. É exatamente isso. Assim, você vê... Não vou deixa o seu público fazer a lição. Fazer a lição de casa, depois você pergunta no próximo. Mas, de fato, isso é um dos drives é uma das ferramentas de SEO, né? Porque, na verdade, o ponto da loja hoje virou em que colocação você é visto no Google, né? A verdade nua e crua é essa. E para você trazer gente para sua loja, você tem que aparecer. E para aparecer, você tem que estar lá nos primeiros nomes. Vários estudos dizem que os primeiros nomes de anúncios eles são muito menos vistos que os primeiros não de orgânicos, né, que aparecem como não anúncio. E aí é o tal do algoritmo. Né? Um dia desse eu falei que minha vida é um algoritmo em tudo. Tudo é algoritmo agora. E é mesmo. Mas sempre foi, na verdade. Né? A criança, quando ela aprende que maçã, é um algoritmo. Porque ela olha a maçã e olha a pera. E ela sabe, depois de ensinarem ela 10 vezes que aquilo é uma maçã e não uma pera, é um algoritmo. Ela não olha para... Ela quer comer o quê? A maçã, ela vira para a esquerda. É um algoritmo. O algoritmo é isso. De novo, voltando para o código binário, né? 1 e 0, e é o famoso fluxograma que a gente aprendeu na faculdade. Né? Fluxo, algoritmo. Mas tudo é algoritmo. E hoje você tem o algoritmo de alguns né, entregadores de solução aí que ditam as regras do jogo. André, você é um cara super admirado pela tua história, pela pessoa que você é no mundo dos negócios, no mercado. Isso já é conteúdo seu, hein? Quem é o André Gregory dentro da família? Você é o cara que pega no pé, você é o cara ali que está jogando conteúdo. Quem que é você ali? Depende de qual família. Da família profissional ou da família pessoal? Família pessoal. Da família pessoal, eu acho que eu sou o que pega no pé. Acho que talvez eu seja o chato. Eu acho que eu sou o chato da história, aquele que quer sempre trazer ideia nova, sempre provocando. Com a minha irmã mesmo eu sou assim, com as minhas primas. Olha, por que está fazendo assim? Por que não faz assado? É quase que, para não falar que é exatamente isso, é quase que o dono da razão. Diferente da minha mulher. Porque essa aí já ficou mais complicada, porque daí eu não consigo muito... A linha de argumentação só vai até a segunda página. Só vai até a segunda página, ela é muito mais profunda que eu tenho uma admiração profunda por ela. Ela é desse mundo também de tecnologia. Aliás, um dia acho que seria interessante você falar com ela. Está convidadíssima já vamos puxar ela para cá. Mas ela tem... Mas eu também sou o chato da história, eu fico sempre pegando no pé e sempre tentando puxar pelas ideias que eu vejo acontecerem no mundo. Aliás, sou assim com os amigos também. Para dizer a verdade, sou assim no trabalho também. Ô André, a gente vai agora para o momento Headhunter.
qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas na hora de contratar alguém para o seu time? Você já falou do sonho, então não vai valer a do sonho. Já estou tirando ela aqui, a regra é minha, já estou tirando ela que você falou. Qual pergunta que você gosta de fazer sempre? Você não vai me ouvir agora perguntando onde você vai querer estar daqui 10 anos. Que, aliás, eu acho muito... eu vou falar uma coisa, eu nunca faço entrevista. Eu faço bate-papo. Então vamos lá, que área que você tem que abordar que você pega ali a essência que é importante para você nesse bate-papo? Olha, eu pergunto como é que é a vida da pessoa no dia a dia. Primeira coisa, que é uma coisa que talvez eu não tenha concluído em algum momento que eu falei aqui. Graças a Deus, hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com pessoas que eu quero. E quando eu penso em montar time, aliás, eu já te falei isso algumas vezes, eu prefiro muito mais o não gênio que convive bem em sociedade e, de fato, tem o conceito e a cabeça de time enraizada. Quer dizer, eu diria que o conjunto de notas 7 é muito melhor do que alguns nota 10. Para mim é claro isso. Mas o que eu pergunto é como é que é você... Você sai à noite, por exemplo, você é uma pessoa mais jovem, então não sei o quê. Como é que é você num bar? Quem é você num bar? Você é aquele cara que fica lá no cantinho? Você é aquela menina que fica no cantinho? Ou você é aquela menina que em meia hora está sentada falando com um monte de outras mesas com amigas e está sociabilizando, então não sei o quê? Essa talvez seja a pergunta que eu mais faço. Quem é você... E o Baza com 20 anos não ia ser contratado, hein? Não ia ser contratado. Não ia ser contratado. O Baza com 20 anos não ia passar nem na porta. Mas você vê o Baza de hoje. O Baza de hoje eu contrataria de olho fechado. Que bom, hein? Que bom. Olha lá. Mas é o contrário aqui, na verdade. Né? Se tiver alguma coisinha aí, você pode falar pra gente. Para com aqui. isso, André, para com isso. Ô, André, você é um cara também que nas nossas conversas eu vejo que você tem hoje um autoconhecimento muito interessante sobre qual é o teu papel na empresa. Você mesmo fala aqui assim, pô, eu sou o cara mais da visão, da intuição, a gestão ali do dia a dia, eu preciso de gente para me ajudar. Conta um pouco mais disso daqui, porque normalmente o CEO ele cai num risco de ter aquela vaidade tão grande que ele começa a achar o Deus suprassumo ali, que acha que ele é bom em tudo e sai atropelando. Baza, eu sou horroroso em dia a dia. Horroroso, porque eu não consigo ficar sentado na cadeira, ficar fazendo gestão. Reunião todo dia às 8 horas da manhã, das 8 às 9. Gestão da rotina. Gestão da rotina. Não é a rotina, mas é a gestão do dia a dia. Eu sou horroroso. Então, a maioria das vezes que eu dei certo, para não dizer todas, eu tinha sempre excelentes pessoas e de super confiança fazendo fluir o dia a dia. Mas, de fato, é isso. Tive que fazer gestão na minha vida? Tive. Faço gestão hoje? Faço. Gostaria de fazer? Não. Então, eu busco sempre substituir gestão. Com tecnologia, e principalmente com fluxos, você consegue melhorar muito da gestão e automatizar a gestão. Né? Quer dizer, por exemplo, hoje, quando você vai falar de criação de algum produto dentro das empresas, você tem vários modelos, né, de que você não precisa fazer aquela gestão do dia a dia. O que eu mais odeio é vamos fazer uma reunião todo dia para acompanhar a evolução do produto. Não. Aliás, no meu escritório todo, que tem nesse específico da FinSec 100 e poucas pessoas, agora não, né, mas normalmente tinha 100 e poucas pessoas, tem uma sala de reunião. Né? Você quer matar a galera que gosta de reunião. A galera quer morrer, a galera que gosta de reunião. Fala assim, e quando eu falo assim, para fazer isso, vamos fazer uma reunião, tipo, na terça-feira a pessoa fala, vamos fazer uma reunião na semana que vem? Fala, como na semana que vem? Fala, reunião já. Quer fazer uma reunião? Faz já. Aperta o botão aí. Se dá para esperar a semana que vem, não é importante. Tira do radar. Mas de fato, eu acho que isso atrapalha muito essas formalidades, né? Não, quero fazer reunião para alguma coisa, para não sei o que e tal, atrapalha muito. Mas o dia a dia, para mim, é algo que eu não gosto de fazer. Então, quando você não gosta de fazer, eu acho que a primeira percepção é você não gostar, por óbvio, você não vai fazer bem. Né? Você também é esportista como eu, tem várias coisas que todo mundo adora, por exemplo, correr. Tem muita gente que gosta de correr. Eu odeio correr. Odeio correr. Aí que eu tenho que achar algum outro exercício. Então, eu jogo tênis.
Então, eu fui achar alguma outra coisa que substituísse para fazer condicionamento aeróbico. Então, de fato, o que eu gosto de fazer, eu acho que esse é um grande elemento. Você tem que se conhecer, e não é fácil. Se conhecer é fácil. Agora, assumir é muito difícil, principalmente para os CEOs. Os CEOs têm uma dificuldade grande, e eu já tive, e obviamente tenho também, às vezes, muitas vezes, de assumir que, não, eu não estou certo. É uma dificuldade. Eu acho que esse é um exercício diário. Eu falo na empresa assim, aqui não existe o André, porque o André é prejudicial para a empresa. Existe... Ninguém vai contra, né, o acionista principal. É isso, exato. Em sã consciência que gosta do emprego é muito raro. Só que acontece que a única coisa que o acionista principal, o acionista, seja ele qual for, mas no meu caso, o acionista controlador, aliás, o único acionista, a única coisa que eu quero é que a empresa dê certo. Então, assim, não, estamos fazendo assim porque o André quer. Já ouvi várias vezes isso, e com certeza vários CEOs já ouviram isso. Alguns se envaidecem, eu me irrito. Porque às vezes o que o André quer não é o caminho certo. Então, sabe, eu falo reunião morna. Eu já não gosto de reunião. Agora, imagina a reunião morna. Que eu falo, olha, pessoal, eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Ah, tá bom. Ah, tá bom, não. Fala assim, tá bom, reage. Não. Ah, tá ruim. Reage. Fala alguma coisa. Briga, me xinga. Fala que eu tô errado. Me contrapõe. Sei lá, escreve. Vai embora. Faz alguma coisa. Mas o tá bom me irrita muito. Ô André, e cara, como você organiza aí a tua dica para ser produtivo? Porque, pô, você é um cara que tá sempre em movimento. Cara, o que você faz? Você fica longe do celular, você tem app, cara, é questão de foco. Abre aí essa caixa preta do avião aí pra gente. Há 2 anos atrás, menos, há 1 ano e meio atrás, eu tive uma espécie de um apagão. Hoje é moderno falar burnout, né? Eu tive um apagão porque em nenhum momento da minha vida eu desligava. Final de semana eu não desligava, férias eu não desligava, à noite eu não desligava. Infelizmente, eu cultivei um péssimo hábito que vem de um conselho do meu avô, que dormir era perda de tempo. E dormir não é perda de tempo, acho que dormir é absolutamente necessário. Então, eu acabei, na minha vida inteira, cultivando o hábito de dormir 4 horas por noite. 4 horas e meia por noite. Graças a Deus, hoje esse hábito já mudou. Eu durmo cerca de 6 horas e meia, 7 horas e tal. Bom. Porra, cara, eu pensei que ia vir 8, 10 horas. Não. Mas aí tudo também, bem, subiu 50%, tá valendo. Aí também já é demais, exato. Aí já também não dá, aí é muita coisa. Mas para mim, pelo menos, é muita coisa. Eu não consigo. Mas assim, o que eu aprendi a fazer depois desse burnout, que foi ali na pandemia, faz 1 ano, mais ou menos, 1 ano, foi de ter momentos que eu desligo totalmente. E esses momentos, eles passam pelo final de semana. Então, assim, nos finais de semana, obviamente que você tem coisas que você não consegue fazer, mas eu sempre fui ligado. Eu lembro, na época do BlackBerry, lembra? Eu ficava com o BlackBerry, saía de férias e ficava o dia inteiro no BlackBerry. E aí o pessoal falava, você foi naquele lugar? Fui. E aí, você não achou legal aquilo? Não vi. Porque eu estava lá, mas estava cá. A vida hoje, principalmente com esse negócio de home office, você com certeza já ouviu isso, as pessoas estão trabalhando muito mais. E estão se desconectando muito menos. Isso para a saúde é horrível. Para a família, então, nem se fala. Então, um hábito que eu tenho cultivado desde essa época que eu tive, é de ter alguns momentos da minha vida que eu desligo totalmente. Desligo assim, de forma que eu falo para minha mulher, eu falo assim, olha... Caiu a chave. Não, sem celular no almoço. Então, hoje, por exemplo, dia a dia, a hora do almoço é sem celular. Sem celular. Eu vou almoçar com alguém, por favor, sem celular. Porque se você ficar almoçando, na hora que você está... Primeiro que é uma falta de respeito, né? Você não está dando... Não, e outra hora, a hora que você olha para as mesas do lado, está todo mundo almoçando, um sentado do lado do outro, todo mundo no celular. Quer dizer, então, você precisa impor algumas regras. Né? Eu sempre falo, home office é home office. Não é, Ibirapuera office, não é academia office, é home office. Você tem que ter a mesma regra. Pra você ter uma ideia, eu quando faço home office, e obviamente que é uma técnica hoje, ou uma técnica, é um hábito
já mais comum, mas eu sempre fiz, né, desde a época que eu me tornei digital, vamos dizer assim, me digitalizei, lá em 2015, 2016. Eu tenho regra para isso também. Eu até me visto para trabalhar. Eu não estou lá em home office de pijama. Outra regra, não existe reunião em Zoom sem câmera aberta. Ah, não, mas eu acabei de acordar, problema seu. Eu quero ver você com cara... eu quero que todo mundo veja você com cara com pijama de ursinho. Entendeu? Porque aí sim é uma falta de respeito. Mas o que eu tenho feito é isso. Então, agora mesmo, recentemente, fiz uma viagem de 9 dias, é o máximo que eu podia fazer, mas eu desliguei totalmente. Desliguei totalmente. Isso tem me ajudado muito, porque se você não desconecta, você não fica produtivo. E eu digo que quando eu saí desse mundo muito corporativista, né, e fui para o mundo mais digital, que é um pouco mais... É a foto da camiseta com a bicicleta falando de banco e seguradora digital na capa do Valor em 2016, e de fato é assim. Eu falo que o terno e gravata eu dou em desconto para o cliente, mas quando você se desprende disso, parece que você fica inteligente. É impressionante. O céu fica mais azul, você fica... Aquela pílulazinha daquele filme, você toma, você fica inteligente. É isso que eu sinto quando eu consigo deixar a mente sem pensar em nada por algum tempo. E André, que perfil de pessoa não dá certo trabalhando com você? Chata, mal-humorada. A bola é minha e não vai jogar comigo. Não, mal-humorada. Pode ser um gênio, pode ser a pessoa mais brilhante do mundo, PhD, não sei o quê, a pessoa chata, mal-humorada. Esse aí já de cara, falando aí pro Red Hunter, esse aí de cara já toma um gol. Fazendo o briefing aqui da posição aqui. Toma um no-gol na testa já. Ô André, o que você gostaria de perguntar pro Baza Red Hunter aqui? Baza, como é que você vê o novo funcionário, o novo colaborador? Para onde você acha que vai o mundo assim, desse negócio? Porque carreira, né, já é algo que não motiva mais as pessoas. Né? Você vê aí nossos pais, eles sempre perseguiam uma carreira. Né? Mesmo no empreendedorismo, tinha uma... eu tenho que fazer isso, para depois fazer aquilo, depois você fazer IPO e fazer não sei o quê, depois vai, vende, compra outra, começa de novo, tal, não sei o quê, não sei o quê. E hoje eu vejo, né, essa turma mais jovem, talvez até com mais sabedoria do que eu, de querer viver mais a vida, né, ou querer desfrutar mais a vida. E aí vem um lado até família e amigos, tal. Para onde você acha que esse mundo vai? Dado que esse negócio de carreira já não é algo que... Carreira e salário e compensação, pelo menos é o que eu vejo, já não é algo que motiva as pessoas a ficarem numa empresa. O que eu vejo, André, puta pergunta. Eu acredito muito que a gente vive a era da experiência, como você mesmo já falou. E por que a gente tem a nossa assinatura do Netflix, do Spotify e continua pagando mês a mês, já que você poderia cancelar a qualquer momento? Porque a experiência está sendo boa. Então, o que eu vejo, essa é a grande pergunta. Qual é a experiência que você está dando para o seu colaborador? A gente fala muito da experiência do cliente. E eu acho que o mercado acordou para isso, que tem uma vantagem importante. Agora, e a experiência do colaborador? Como está sendo? Qual a experiência que você está deixando para que essa pessoa queira continuar renovando a assinatura? Que, aliás, essa analogia vale para namoro e casamento, né? Qual a experiência você está deixando em casa para quererem continuar renovando a assinatura? Porque se você for olhar a essência, algumas coisas não mudaram. As pessoas querem estar com quem elas gostam, elas querem continuar se desenvolvendo, elas querem se sentir desafiadas. Então, enquanto você conseguir esticar essa jornada para a experiência ser bacana, vai funcionar. Eu não acho que agora todas as carreiras vão ser de 2 meses só. Não. Só que vai ter um desafio maior para você manter essa jornada interessante, porque talvez o que antes as pessoas trocavam, né, um bom salário e deixar de lado essa experiência, hoje cada vez menos você vai ver esse tipo de dinâmica. Mas aí você não acha que, por exemplo, que eu tenho visto, eu tenho visitado algumas empresas que elas como é que elas fizeram um retrofit.
Então, aquela empresa continua com a mesma mentalidade. Mas tem puff laranja e parede verde limão. O escritório é igual a história do Google, tem snooker, tem tudo, tem não sei o que e tal, mas continua tendo lá o reloginho de ponto, continua tendo não sei o que, continua tendo uma série de coisas. A burocracia é ridícula. Recentemente, faz alguns meses, eu fui numa empresa, na primeira abertura da pandemia, né? A gente teve 2 aberturas, né? Espero que agora não tenha mais nenhum fechamento. Eu fui visitar uma empresa e falei, não, vem ver no meu novo escritório, que não sei o quê. Putz, realmente era uma empresa que eu não esperava o escritório daquele. Aí eu comecei a perguntar algumas coisas e falei assim, então tá bom, vamos fazer algum negócio junto. Não, peraí, isso aí funciona assim, a gente tem que fazer um comitê antes, porque passa pela matriz, pelo não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Eu falei, o que adianta ter parede roxa, coloridinha e ter ping-pong? Não adianta. Então, assim, o que eu vejo muito hoje, as empresas tentarem demonstrar experiências mais, né, uma jornada mais atraente para os seus colaboradores, mas não pensam assim ainda. Mas começar pela casca sempre é o mais cômodo, né? Isso não quer dizer que resolve. Ah, bom, exato. Isso não quer dizer que resolve, é o mais cômodo. E isso é exatamente o que eu vejo. Mas tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu guardei, é que... Qual que é a regra do ouro? A regra do ouro é quem tem o ouro faz a regra. Essa é a regra do ouro. Então, o grande ponto é o seguinte, até então quem tinha o ouro? A empresa. Então ela fazia a regra. Hoje, cada vez mais no mundo que falta talentos, e hoje eu vejo isso, poxa, infelizmente o Brasil com 15% de desemprego, mas a quantidade de posições que eu tenho que eu não consigo preencher é gigantesca, porque está descasado o que o mercado formou, ou que deixou de formar, com o que o mercado está demandando. Por que hoje a área que tem mais flexibilidade dentro das empresas é a área de TI? Porque falta gente de TI. Sim. Ou você dá flexibilidade ou você não vai conseguir contratar. Mas aí tem um outro fenômeno. Esse indivíduo ele produz muito mais em casa do que no escritório. Ele consegue focar muito mais. Esse indivíduo nasceu assim. Um dia eu estava falando com o meu CTO, eu odeio esses nomes assim e tal, mas de fato ele é um cara diferenciado, que é o Alex. E ele falou, não, Alex, mas, poxa, isso lá no começo, né, 2017 e tal, a equipe, não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, eles, vira e mexe, tem um que fica estressado, aliás, tem uma passagem interessante desse negócio de estressado, e não sei o quê, mas como é que você lida com isso? Ele falou, André, vou te falar uma coisa, eu trabalho há 15 anos no setor de tecnologia, tal, não sei o quê, eu sempre trabalhei sozinho, então eu nem sei lidar com a equipe. Aí que eu falei, nossa, esse novo perfil, que é o desenvolvedor especificamente, ele não sabe e não gosta e não quer trabalhar assim, junto com outras pessoas, ele não consegue focar e ele produz muito mais. Isso eu aprendi a duras penas, hein? É que o home office ele tem um grande ponto que as pessoas tendem a dizer, não, o que é melhor? É o home office, é o trabalho presencial, que área é melhor? Na verdade, não existe área nem empresa que é melhor de um lado ou do outro. Existem tarefas que nós somos mais produtivos em casa e tarefas que somos produtivos no escritório. Vai tentar fazer uma reunião de brainstorming, cara, virtual. Não vai ser igual do que presencial. Faz uma reunião de planejamento estratégico virtual. Não tem jeito. Não tem jeito. Não funciona. Mas aí tem uma coisa. A gente falou no começo do nosso papo, aqui a gente falou sobre sociabilidade. As pessoas precisam se sociabilizar. Eu vejo muita empresa tendo problema, principalmente com transferência de cultura. Como é que você transfere cultura sem olhar no olho e tudo mais tal? Essa nova geração ela consegue. Desculpa, mas, por exemplo, rede social. Que, aliás, sua rede social está incrível, né? Valeu, obrigado. Eu te sigo há bastante tempo ali, só cresce. Depois você me dá a fórmula do sucesso aí. Mas rede social, quando você vê os pequenos, né, as crianças, eles já... Para mim é muito... É nativo digital, né? Para mim é chato, vamos dizer. Toda hora eu tenho que ficar, entre aspas, chato. Não é uma coisa que é óbvia eu ficar compartilhando a minha vida, a minha experiência do dia a dia.
para eles não é óbvio fazer aquilo. O não fazer é que é estranho. Então você vê, é uma coisa que e eu vejo que vai que mudando. Isso daí não adianta. Isso é o conflito da geração que pega uma grande revolução. Né? Para mim, a história que me marcou foi quando, na invenção da escrita e o surgimento dos livros, né, muitos pais eram contra os filhos aprenderem a ler, porque diziam que com isso o filho ia perder a capacidade de memória, que até então era tão importante, já que não existia o livro. Então, isso é um pouco de como a gente vai lidar com essa dinâmica. E aproveitando esse ponto, André, tem uma pergunta. O nome desse podcast é Lugar de Potência. Uhum. E eu quero te perguntar, qual é o seu lugar de potência? Que ambiente, que cenário, que desafio pode te jogar lá que você vai nadar de braçada e falar assim, aqui é meu jogo? Qualquer um que tenha problema. Eu gosto de problema. Eu gosto eu não gosto de cenário, vamos dizer, se você quiser imaginar eu gosto do mar revolto. Eu não gosto daquele mar assim, calminho, tal, não sei o que. Esse é o ambiente que eu gosto de estar. Eu produzo muito mais no mar revolto do que no mar não revolto. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu acho que é porque eu tenho posição. E aí vem minha característica do rebelde. Eu tenho posição, eu defendo ela, e graças a Deus eu não tenho por que contemporizar. Então, aliás, é exatamente isso. As pessoas elas gostam muito de mim, ou elas não gostam muito de mim. Graças a Deus, hoje cada vez mais tem pessoas que não gostam muito de mim. Tem mais pessoas que gostam de mim, mas geralmente é por isso. Porque eu tenho posição, marco posição e falo. Aí vem de novo o André Chato, e fala mesmo para quem quiser ouvir. E André, deixa algumas dicas aqui de fontes de conhecimento que você usa aí para se manter atualizado, para se desenvolver. Aonde que você busca conteúdo? Eu busco todos os conteúdos possíveis de forma digital. Eu sou uma pessoa que não adquiri, até porque comecei a trabalhar muito cedo, eu não adquiri muito hábito de leitura. Eu prefiro ler pedaços de conteúdos ao longo do dia todo. Aprendi a ler jornal. No mercado financeiro, meus chefes sempre me falavam, você chega 1 hora antes do mercado abrir, quer dizer, 1 hora antes da reunião de briefing e leia todos os jornais. Então, eu aprendi a ler todos os jornais. Obviamente que hoje em dia eu leio eles com antecedência. E a minha maior fonte de conhecimento, sabe qual que é? São as pessoas mais velhas. É bater papo com as pessoas, assim, é conhecer, de novo vem o relacionamento, as pessoas mais velhas e ouvi-las. Muito mais do que livros e tudo mais, ou a própria... O jornal, para mim, é fonte de conhecimento. Olha aí o cheiro do asfalto de novo. Olha o cheiro do asfalto. As pessoas dão um pouco valor, às vezes, para as pessoas mais velhas em termos de histórico. Essa é a minha maior fonte de conhecimento. Então, por exemplo, você não vai ver o André levando 10 livros para ler num final de semana, mas você vai ver o André falando 5 horas com uma pessoa mais velha, e não necessariamente alguém que deu muito certo na vida. Pode ser alguém que não deu muito certo na vida, mas... Aliás, a fonte de aprendizado normalmente é maior. A fonte de aprendizado geralmente é muito maior naquele que não deu certo. E por que ele não deu certo? Mas, assim, acho que essa é a minha maior fonte de conhecimento. Além obviamente, todas aquelas coisas que a gente vai buscar. Eu fiz, como te falei, 4, 5 universidades de formação até doutorado. Tentei o máximo possível buscar conhecimento, e eu vou profundo, eu busco muito conhecimento em algo que me agrada bastante. Por exemplo, você pode colocar qualquer desenvolvedor aqui para falar comigo, eu vou falar de todas as linguagens, eu sei programar tudo, porque eu fiz todos os cursos. Eu busco conhecimento daquilo que me atrai. André, me indica 3 pessoas que eu tenho que trazer aqui para esse podcast, aqui para ter esse papo bacana que a gente teve. Bom, o primeiro eu tenho que falar pessoas do meu relacionamento, né? Primeira pessoa que eu poderia indicar é o Basalha, conhece? Baza. Eu vou te indicar o Baza para você trazer, esse não vale.
Mas eu gostaria muito que você tivesse um papo com o Romero. Não sei se você conhece o Romero. Romero. O Romero é uma pessoa que eu admiro bastante. Baita história aqui que puxou tem uma fila. baita história e é uma história assim, além da história de sucesso, é a história da simplicidade da pessoa, assim, sabe? Uma pessoa que eu bato bastante papo, admiro bastante. A Francine, minha esposa, que essa aí, ela vai dar um banho aqui de conhecimento. Ela é uma fonte de conhecimento quase que infinita. Aliás, uma das fontes de conhecimento minha vem dela. Eu pergunto para ela. Boa. Muito bom. E eu tenho que falar, talvez o número 1 que eu fosse indicar até antes do Baza seria meu pai. Mas esse, ainda como ele tem 88 anos, ele está em casa. A gente vai fazer virtual. Vamos pegar um dia que você vai estar lá com ele, a gente conecta ele aqui, a gente vai fazer virtual. Eu do estúdio, ele lá do notebook lá. Ele tá numa bolha e lá ele vai continuar até que essa fase passe. Mas assim, de cara, eu teria acho que 50 nomes para te falar, mas esses 3 assim, pro que você está se propondo a falar aqui, eu acho que seriam as pessoas. E não esquece de convidar o Baza, viu? Porque o Baza de novo, você vê pessoas que têm sucesso na carreira por questão de competência, e você vê pessoas que mudam completamente e fazem a sua competência evoluir. Você é uma delas, que eu vejo o Baza de antes, que, de novo, era um cara competente, mas absolutamente tímido, para o Baza de hoje, que é um cara que fala com todo mundo e tal, não sei o quê, mudou muito. Acho que a inteligência emocional das pessoas, daquelas que conseguem entender que o mundo mudou, e não é assim, eu não converso com muita gente, você também, eu não tenho Instagram, eu não gosto. Eu falo, tá bom, então você não é ninguém. Sabe? Eu não faço isso. Então você não é ninguém, acabou. Tudo bem. Ok não ser ninguém. Mas eu gosto muito das pessoas que se transformam. André, o que é felicidade para você? É viver. É o dia, é acordar e dormir feliz e conseguir dormir relaxado. Felicidade para mim é você conseguir dormir sem peso, sem precisar tomar remédio, sem peso na consciência. Fantástico. André, como que as pessoas te encontram? O que vem de projeto? Deixa teu recado aí que eu não te perguntei aí, como as pessoas aí continuam te acompanhando. Olha, bom, meu Instagram é André Gregory, né? André Gregory. Eu sou uma pessoa que, na época da fábrica, eu deixava meu celular lá estampado para os funcionários, então posso deixar até meu celular aqui, quando postar esse nosso papo, por favor, pode deixar meu celular direto, não tem problema nenhum com isso. Mas eu tenho um projeto muito interessante que a gente vai começar a divulgá-lo em setembro, que é a gente não sabe o nome ainda, se é o André Invest, alguma coisa assim, mas que a gente vai fazer uma espécie de investimentos em empreendedores, começando por 30 empreendedores. Aí depois, igual o qualifying de Fórmula 1, de 30, não são 30, mas de 30, no meu caso, vão para 15, de 15 vão para 10, de 10 para 5, de 5 para 3, de 3 para 1. E eu vou investir. E aí vem começa, obviamente, com cheques menores. E não necessariamente eu quero o cara formado em Stanford ou Singularity, ou seja lá o que for. Eu quero aquele cara chão de fábrica mesmo, que tem ideia. Eu quero o brasileiro que tem ideia, que não tem acesso. Óbvio que eu quero também tentar trazer a minha experiência para quem quer que seja. E esse projeto, a gente está incubando ele, está indo para a rua entre setembro e outubro, vamos dizer assim, não sei o nome ainda, mas é um projeto pessoal meu, não é de empresa nada, é pessoal, é investimento pessoal. E tem uma particularidade. O dono do projeto, ele que escolhe se quer ficar comigo, não eu escolho ele. Muito bom, muito então, bom. Esse é um projeto que eu já vinha pensando há algum tempo e a gente vai colocar ele no ar em breve.
André, parabéns pelo projeto. Poxa, Obrigado. muito obrigado mesmo. Que papo bacana aqui. Pô, se Flui, colocasse, né? flui, cara. Papo Se tivesse flui. um vinho aqui, cara, Putz, ia aí umas tinha até 3 amanhã. horas aqui até amanhã, cara. Eu já tô rouco e ia ficar mais rouco ainda. Muito obrigado mesmo. Poxa, que papo gostoso mesmo. E, cara, seja bem-vindo aqui. Você tem portas abertas sempre. Obrigado, Baza. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. E mais uma dica que eu daria acho que as pessoas têm que ser reais. Hoje existe muito irrealismo, né? As pessoas têm que ser reais e assumir a sua verdade, a sua realidade. Muito bom. Que podcast, hein? Quem É tá isso aí. anotando aí, muitas folhas de anotação. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado.